Olá, que a paz e a bênção do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês e hoje eu gostaria de falar sobre a ira. Abra comigo, se você puder, no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 26, que diz assim: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, como membros uns dos outros. Versículo 26 agora, nós lemos o 25. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O 27 diz: não deis lugar ao diabo. Irmãos, ter ira, sentir-se irado, não é um pecado. Sentir-se irado não é um pecado. O que de fato constitui um pecado, porque no versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, o que vai acontecer quando nos irarmos, ou seja, a ação que nós vamos ter quando nos iramos, é que define o pecado. Muitas vezes você pode se irar, mas se você conter a sua ira e você não cometer nenhum erro, você não cometer nenhuma grosseria, você não fizer algo de errado e apenas se irou, isso não seria pecado. Pecado seria a consequência daquilo que a ira produz ou que a ira pode produzir dentro do seu coração. A palavra ira em grego significa tumulus e ela quer dizer raiva inflamatória ou raiva explosiva ou agitação turbulenta, agitação fervorosa, ímpetos impulsivos de raiva. Então a raiva ela pode causar coisas desastrosas. A ira, a raiva, ela hoje, nos dias que nós vivemos, nós já vimos muitas coisas que aconteceram devido à raiva. Pessoas que mataram seus próprios pais, seus próprios cônjuges, que fizeram atos terríveis porque estavam em um momento, em uma situação de ira. Maridos que mataram as suas próprias esposas ou esposas que mataram seus próprios maridos. E tem muitas coisas que nós podemos fazer, que pode acontecer conosco quando nos iramos. Então, Paulo fala para os Efésios, irem-se, mas não pequem. Não deixem que a ira se torne, ou que o fruto da ira seja o pecado. Ou seja, quando você se ira, mas o fruto do Espírito que está dentro de você, que se chama temperança ou domínio próprio, ele faz com que você não tenha nenhuma atitude, ele te domina, ele te controla, a ponto de você se irar, mas não chegar a cometer nenhum pecado. Mas existe aquela ira que produz resultados, e na maioria das vezes, resultados que são desastrosos. Quando as pessoas cometem erros em momentos de raiva e depois se arrependem. Algumas vezes se arrependem amargamente. Eu conheço uma história de um pai que estava lavando seu carro e ele pediu para o seu filho ir até a garagem e pegar um martelo. Ele ia usar para alguma coisa além do trabalho que ele estava fazendo. E o filho, quando volta trazendo o martelo, às vezes as crianças elas acabam sendo um pouco desastradas, e aquela criança, aquele menino, ele acabou tropeçando e batendo o martelo no carro do pai. Quando o pai olhou para a marca, para o amassado do carro, o pai ficou tão irado que ele perdeu o controle, a ponto de dar uma martelada na mão do seu próprio filho. Ele estava com tanta raiva que ele usou muita força naquele momento, e só depois que ele tinha feito foi que ele percebeu que ele acabou amassando um dos ossos da mão do seu próprio filho. Ele se desesperou, colocou o menino dentro do carro, levou no hospital e ali foi feito todo o procedimento, mas a marca da martelada na mão daquela criança ficou uma marca eterna.
Não, por mais que foi feita cirurgia, por mais que foi feito todo o procedimento, aquela criança ela ficou com a mão marcada pro resto da vida. Então, por mais que o pai quisesse, ele não podia mais desfazer aquilo que ele tinha feito. Perceba que a raiva pode nos fazer cometer coisas que muitas vezes não tem mais jeito. Às vezes lançamos uma palavra no momento de raiva e as palavras nós não temos como devolvê-las para a nossa boca. A palavra depois que sai, ela não tem mais como retornar. Quantas vezes nós terminamos um relacionamento num momento de raiva, num momento de ira, muitas vezes um ciúme sem sentido. Nós tomamos uma decisão baseadas na raiva, baseadas na ira, e às vezes nós nos arrependemos muitas vezes amargamente por termos feito. Algumas vezes conseguimos consertar ou reparar o dano, mas outras vezes não. Por isso, no versículo que nós lemos, versículo 26, fala de dois conselhos em relação a ira. Primeiro ele diz, irai-vos, mas não pequem. Ou seja, existem momentos que nós vamos sentir raiva, que nós vamos nos sentir irados por alguma coisa, mas nós não podemos permitir que a ira produza frutos ruins para nós. Que a ira nos permita fazer algo que nós vamos nos arrepender depois. Ou ter alguma atitude que possa causar um dano muitas vezes irreversível. Esse é o primeiro conselho que ele dá. Não deixe a raiva dominar você a ponto de você cometer coisas, fazer coisas que vão fazer você se arrepender o resto da vida. Sabe, eu entendo que a raiva muitas vezes ela faz a gente ficar, a gente perder a noção muitas vezes do que está dizendo, do que está fazendo, do que está falando, mas o Espírito Santo em nós nos dando temperança, nos dando domínio próprio, domínio do nosso próprio corpo, dos nossos próprios sentimentos, das nossas sensações. Através dele nós podemos conter quando a ira vier e nos falar ou nos levar a fazer algo que pode machucar alguém, a nós mesmos, ou até mesmo destruir algo que nós demoramos muitos anos para construir. Já parou para pensar em um castelo feito de baralhos? Cada peça é colocada com muito cuidado. Um castelo feito de dominós, por exemplo, é feito com tanto cuidado, você demora tanto tempo, mas muitas vezes uma única atitude pequena e rápida pode destruir. É isso que a ira faz. Muitas vezes um momento súbito de ira, uma ira súbita, pode fazer com que você cometa algo, faça você destruir algo que você demorou tanto tempo para construir. Nós precisamos guardar o nosso coração da raiva, da ira que nos leva a praticar esses tipos de erros, muitas vezes irreversíveis. O segundo conselho que o apóstolo Paulo dá para os Éfesos sobre a ira é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Primeiro, irem, mas não deixe que a ira produza em você uma atitude que pode fazer você se arrepender. E em segundo lugar ele diz, não se ponha o sol sobre a ira. Ou seja, não deixe que aquela ira seja duradoura. O que acontece conosco quando a ira vem? Muitas vezes nós temos uma atitude, que eu já falei anteriormente, uma atitude desastrosa, impensada, e muitas vezes nós conseguimos nos conter. Nós contemos o resultado da raiva, mas não contemos os pensamentos gerados pela raiva. Quando eu falo em domínio próprio, é dominar verdadeiramente a ira, não só impedindo você de ter atitudes erradas, mas também pensamentos errados. Existem muitas pessoas que quando se iram, conseguem ficar caladas, mas dentro de si começam a remoer pensamentos e sentimentos muito terríveis. Sentimentos de orgulho, sentimentos de vingança. E quanto mais tempo você alimentar aquela ira, mais resultados ela pode trazer, resultados negativos. Por isso que a Bíblia nos orienta a não deixar o sol se pôr sobre a ira, ou seja, não deixe que a ira permaneça dentro de você. Não guarde a ira, não guarde a raiva. Às vezes a gente diz, se não é para guardar, então eu vou jogar logo fora. Não, você nem pode expor, extravasar a ira
fazendo com que isso se torne atitudes negativas, e também não pode deixar que a ira gere dentro de você sentimentos e pensamentos ruins. A ira, geralmente, ela vai levar você à vingança. Você vai guardar aquela ira, você vai alimentá-la como um animal enjaulado dentro de você. Alimentar, até que aquele animal esteja forte o suficiente para sair. E quando você liberta esse animal, muitas vezes você pode tomar atitudes ou fazer coisas baseadas naquele sentimento que está maior do que era antes, porque ele foi alimentado. Então não podemos fazer a ira durar dentro de nós. Muitas vezes nós nos sentimos irados, nos sentimos com raiva por causa de alguém que tentou nos ofender. Você já parou para pensar que depende de você o que você vai fazer com aquilo que estão dizendo a seu respeito? Alguém que tenta te ofender. Decida o que fazer com a ofensa. Você pode decidir ignorá-la, ou você pode decidir observar se naquela ofensa não tem algo que você possa aprender. Mas não guarde a sua ira. Mas existe um lado positivo da ira, e eu quero levar você a refletir sobre isso. A Bíblia fala, quando Jesus entrou no templo, que ele olhou ali ao redor do templo, aquelas pessoas que estavam vendendo animais, fazendo vendas desonestas, pessoas que estavam ali, como ele mesmo chama, era um covil de ladrões, pessoas que estavam roubando, enganando, vendendo coisas que não deveriam ser vendidas a preços injustos. Jesus se ira, a Bíblia diz que ele é tomado por uma ira. Mas veja que a ira de Jesus o leva a purificar o templo. A ira de Jesus naquele momento leva ele a tomar uma atitude que vai fazer com que os discípulos olhem para ele e lembrem de uma profecia que foi dita a respeito dele. O zelo pela minha casa o devorará. Então, quando os discípulos olharam Jesus tendo aquela atitude de purificar o templo e dizer: esta casa será chamada casa de oração, e vocês tentam transformá-la em covil de ladrões. Quando os discípulos veem Jesus dizendo isso, eles olham para ele e dizem: esse verdadeiramente é o Cristo. Então, aquela atitude permitiu que os discípulos reconhecessem Jesus como Messias. Muitas vezes nós vamos nos irar, mas nós temos que fazer com que essa ira nos leve a ter atitudes positivas. Por exemplo, você já chegou a olhar para a sua vida, para a sua situação financeira, por exemplo, e você sentir raiva e dizer: eu não vou mais continuar assim, eu não vou mais receber esse salário, eu vou me levantar, eu vou tomar uma atitude em relação a isso, eu vou procurar um curso para fazer, eu vou me inscrever em uma faculdade, eu vou fazer um Enem, eu vou mudar essa situação. Ou então, quando você vê a situação da sua família, pessoas brigando, pessoas discutindo, pessoas que não se entendem, e você se ira com isso, porque você não se levanta e diz: eu vou resolver isso, eu vou trazer paz para a minha casa, eu vou fazer cultos domésticos, eu vou reunir a família e eu vou ler a palavra, eu vou mudar. A ira, ela também pode fazer a gente tomar atitudes. Muitas vezes a ira pode nos empurrar para um futuro melhor. Você já parou para pensar nisso? A ira pode fazer com que você fique inconformado com a situação que você está naquele momento e decida tomar uma atitude, decida mudar a realidade, decida fazer algo para melhorar a sua vida de várias maneiras. Jesus, quando se irou, ele teve uma atitude positiva, ele purificou o templo. Aquele momento serviu para que as pessoas pudessem reconhecê-lo como o Messias. Pegue toda a sua ira e direcione ela para que você possa tomar atitudes positivas. Olha, muitas coisas podem acontecer. Sabe, a ira, ela pode também te inspirar a fazer coisas diferentes, a tomar atitudes. Tenha raiva da doença. Doença, eu não aceito mais você, eu te repreendo, em nome de Jesus, se levante para fazer as suas coisas e decida
A ira também pode fazer você tomar decisões muito importantes. A ira pode fazer você tomar um banho, sair de casa e ir procurar coisas diferentes para você fazer. A ira pode fazer com que você tenha atitudes positivas. Só depende de você. O Espírito Santo habita em você. E se isso é uma verdade na sua vida, ore para que ele faça com que a sua ira, a sua raiva seja direcionada a atitudes positivas e não a atitudes destrutivas e muitas vezes irreversíveis. Reflita sobre esta palavra e eu quero pedir carinhosamente a você, curte esse vídeo se você gostou dele. E se você gostou, eu queria que você desse um comentário sobre temas que nós podemos trazer aqui nos nossos vídeos. Faça mais uma coisinha, compartilha com seus amigos, compartilhe nos grupos sociais. Não esqueça de habilitar o sininho para que toda vez que chegar um vídeo novo, você possa ser avisado. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida e até mais.